é a Pedra de Roseta. Era a chave para a compreensão dos hieróglifos egípcios e é uma das mais preciosas e não valiosos tesouros dos britânicos. Museu. Por mais de 2 séculos, a pedra tem sido a nossa chave para a compreensão. Egito Antigo. A Pedra de Roseta é uma estila. Então tenho isto muito interessante. Interação entre essas línguas. Acho que o texto provavelmente era originalmente. É um texto grego, porque para honrar o faraó como deus. Mas partes disso sempre foram ausentes. Linhas inteiras apagadas pelo tempo. Agora, a IA fez o que gerações de especialistas fizeram. Não conseguiu. Reconstruiu as lacunas, combinou. Entalhes tênues em palavras reais e descobriu o que a pedra realmente era. Tentando dizer, Shalong suppose que o sinal circular talvez fosse o Sol. E ele sabia, do copta, que isso tinha o som Ra. E o que está emergindo dessas perdas? As linhas mudam a forma como vemos o Egito Antigo. Inteiramente, a Pedra de Roseta. O que descobrimos e o que perdemos. Tudo começou no calor escaldante de um verão egípcio, o último julho do século XVIII. O exército de Napoleão era espalhados pelo Egito, construindo fortes, cavando trincheiras e lutando contra tanto a terra quanto o clima. Perto de uma pequena cidade chamada Rashid, conhecida por europeus como Rosetta, uma jovem oficial de engenharia chamado Pierre François Bussard estava supervisionando os reparos em um forte antigo e deteriorado chamado Fort Julene. Enquanto os soldados demoliam um parede desmoronando, algo escuro capturado seu olho, uma placa lisa de pedra preta, coberto por fileiras de escrita. Não era apenas mais um bloco de entulho. Bussard soube imediatamente que era algo especial. Ele interrompeu a demolição, ordenou a pedra foi erguida com cuidado, e a mensagem foi enviada para Cairo. Em meados de julho de 1799, o estranho, a laje, já estava a caminho do capital para um estudo mais aprofundado. O que eles tinham não foi encontrada uma estátua ou um tesouro. Era um fragmento de um antigo real, de credo esculpido há mais de 2000 anos. Mais cedo, a mensagem apareceu 3 vezes, escrito em 3 alfabetos diferentes. Hieróglifo no topo demoníaco. No meio e grego antigo, na parte inferior. O decreto partiu de um conselho de sacerdotes na cidade egípcia de Mênfis, homenageando seu jovem rei Tamifinho. Esses 3 roteiros foram o que fizeram a descoberta tão extraordinária. O grego ainda era uma língua legível. Tornou-se a ponte para desbloquear o Egito. Palavras longas e silenciosas. A própria pedra não era um monumento imponente como os das pessoas. Frequentemente imagino. Era um bloco compacto de grano de orito escuro, salpicado denso, pedra vulcânica, mais dura que granito, com minúsculos minerais rosa e cinza que brilham sob a luz. Tem cerca de 1,12 metros de altura, alto um pouco mais de 2 pés e meio de largura, e com cerca de 11 polegadas de espessura, pesando aproximadamente 1.675. Para movê-lo foram necessárias cordas roletes e muito cuidado. Sua jornada moderna começou durante uma guerra. Após meses de cerco, os franceses, a guarnição em Alexandria se rendeu às forças combinadas britânicas e otomanas. Os termos da rendição, conhecidos como Capitulação de Alexandria, entregue todas as antiguidades colecionadas por estudiosos de Napoleão, incluindo o negro Lage de Roseta. No início de 1802, a pedra chegou à Inglaterra. Foi a primeira vez que isso aconteceu, mostrado à Sociedade de Antiquários, e depois exposto no British, museu onde ainda se encontra hoje. Ao longo de suas bordas, letras pintadas de branco, ainda se lia. Capturado no Egito pelo exército britânico em 1801, apresentado pelo rei Jorge III. No Cairo, o impressor Jean Joseph Marcel fez impressões diretamente de a superfície da pedra. Outra inventora, Nicolola Jacques Conte, que perdeu um olho em batalha, mas foi mais longe. A própria placa foi entintada e pressionada ainda úmida, papel contra ele, criando perfeito negativos das letras esculpidas. De volta, em Londres, a Sociedade de Antiquários encomendaram moldes de gesso para o Universidades de Oxford, Cambridge, Edimburgo e Dublin. Dentro, meses cópias, gravadas e decalques, estavam se espalhando pela Europa e até mesmo chegando à América.
O Decreto de Ptolemy havia se tornado o primeiro texto verdadeiramente global, único em seu gênero. A seção grega era a mais fácil de ler e, em 1803, era totalmente traduzido. Isso são falso e confirmações que a pedra carregava um decreto oficial, elogiando o rei Ptolemy e concedendo privilégios para templos e sacerdotes. Seção demoníaca escrita no Egito. A escrita cotidiana chamou a atenção de dois linguistas brilhantes, os franceses, o estudioso Sylvester Daisy e o sueco, diplomata Johann David Akerblad. Eles notaram padrões recorrentes na realeza, nomes e percebeu que alguns os símbolos representavam sons. Depois veio o verdadeiro ponto de virada. Um britânico, o polímata Thomas Young, comparou os nomes gregos com os nomes em demótico e, em seguida, estudou a seção hieroglífica, acima. Ele notou anéis ovais ao redor, grupos de símbolos, posteriormente chamados cartas, e supuseram que eles poderiam conter nomes reais. Dentro de ele, conseguiu ler as cartas de Ptolemy ou Ptolemy. Foi um pequeno salto, mas enorme, avanço. Pela primeira vez, os estudiosos entenderam que os hieróglifos não eram apenas símbolos decorativos. Podem representar sons. 2 décadas depois, em 1822, o mistério finalmente foi resolvido. O jovem francês, estudioso Jean-François Champollion, anunciaram que os hieróglifos egípcios eram uma mistura de imagens e sinais fonéticos. Sistema de escrita real. Não. Um código de símbolos. Usando seu profundo conhecimento de Copta, o último descendente dos antigos. Em seu discurso egípcio, ele provou que os hieróglifos seguiam a gramática e a lógica, como qualquer idioma. Em 14 de setembro, ele apresentou suas descobertas à Academia Internacional de Paris e desmaiou de emoção. Posteriormente, a língua egípcia antiga tinha voltado à vida, mas a pedra, o próprio ainda, estava danificado. O topo, a seção hieroglífica, foi a mais arruinado. Apenas 14 linhas sobreviveram, com o resto foi corroído em ambos os lados. A seção demoníaca tem 32 linhas, mas os primórdios do 14 desapareceram. O grego. A seção contém 54 linhas, embora 26 delas tenham sido perdidas. Seus finais, onde a pedra se quebrou diagonalmente. Essa quebra diagonal dá longe do que o monumento original outrora. Parecia decretos reais semelhantes de... A mesma época mostra que esses estilos geralmente tinham topos arredondados, esculpidos, com cena do rei diante dos deuses. Medições de outros exemplos sugerem que cerca de meio pé de hieróglifos, o texto antes ficava acima da quebra. A peça superior que falta nunca foi encontrado. O que resta é apenas cerca de 2/3 o monumento original. Felizmente, o decreto em si não era único. O grego. O texto até ordena que a mesma mensagem seja exibida. Ser esculpido na escrita sagrada. Escrita nativa. E o grego. E exibidas em templos por todo o Egito. Devido a esse comando, várias cópias foram fabricadas e algumas sobreviveram. Arqueólogos descobriram vários dessas duplicatas. Uma estila de calcário, de inúmeras seções preservadas ausentes, do fragmento da Rosetta. Mais 2. Cópias foram esculpidas nas paredes do templo, em Feli, perto da fronteira sul do Egito. Outros apareceram em Spinos Elephantine e Necratus. Essas versões não são idênticas. Cada uma delas foi ligeiramente ajustada à sua região. Algumas pessoas acrescentam o nome da rainha depois do dela, casamento com o rei. Outros enfatizam diferentes vitórias, como a Reconquista, de Ladrões no sul ou a defesa de Leópolis no norte. Nenhum deles contradizem a versão da Rosetta, simplesmente refletem o orgulho local pela política. Para os estudiosos modernos, essas diferenças são inestimáveis. Quando uma cópia termina, no meio da frase, outra pessoa geralmente a continua. Comparando-as, linha por linha, os pesquisadores conseguem reconstruir quase todo o decreto com segurança. A direção da escrita também ajuda. As linhas demoníacas são lidas da direita para a esquerda. A escrita grega é lida da esquerda para a direita. E os hieróglifos dispostos em pequenos grupos de figuras também são lidos da direita para a esquerda.
Depois de entender a direção da escrita, as partes que faltam fazem todo o sentido. E como as 3 escritas transmitiam a mesma mensagem, muitas vezes era possível recuperar o que a outra havia perdido. Mesmo assim, algumas partes ainda estão faltando. E é aí que a IA entra em cena. Usando técnicas avançadas de imagem, os pesquisadores conseguem escanear a superfície da pedra com extrema precisão, detectando inscrições tênues invisíveis a olho nu. Esses escaneamentos criam mapas digitais que mostram até mesmo os sulcos mais superficiais. Modelos de aprendizado de máquina. Treinados com milhares de exemplos de hieróglifos, podem então comparar os padrões e sugerir o que poderia ter preenchido as lacunas. O processo não inventa nada. Ele simplesmente encontra padrões que correspondem. A IA analisa as áreas danificadas, compara-as com as seções preservadas e com outras cópias do decreto, e prevê quais eram os símbolos provavelmente ausentes. A mensagem em si nunca foi um mistério. O decreto elogia Tommy V por sua generosidade, por reduzir impostos. Doar terras para templos, libertar prisioneiros e encomendar estátuas dos deuses. Ele instrui que o decreto seja exibido em 3 escritas diferentes e colocado em todos os principais templos, para que todos, desde sacerdotes e escribas até oficiais gregos, pudessem lê-lo. A Pedra de Roseta foi outrora a ponte que ajudou a humanidade a redescobrir a língua perdida do Egito. Agora, ela serve de ponte entre a descoberta humana e a inteligência artificial que está desvendando os últimos símbolos apagados pelo tempo. Peça por peça, luz e código estão fazendo o que nem mesmo as mentes mais brilhantes do século XIX conseguiram, ajudando a pedra a falar novamente. Como a inteligência artificial leu o que o tempo apagou sob a superfície desgastada da Pedra de Roseta? Uma mensagem tênue ainda permanece oculta. Uma voz de mais de 2000 anos atrás, enterrada sob arranhões lascas e a ação lenta do tempo. Para trazer essa voz de volta, os cientistas não começaram traduzindo. Começaram observando com ferramentas capazes de ver o que o olho humano não consegue. O primeiro passo foi a luz. A equipe por trás do que hoje é chamado de projeto Pedra de Roseta Digital começou fotografando toda a superfície repetidas vezes, cada vez de um ângulo diferente, e com a luz incidindo de uma direção diferente. Cada pequena mudança na iluminação faz com que um sulco projete uma sombra ou uma saliência brilhe. Ao combinar todas estas fotos, você obtém um mapa de altura. Uma espécie de imagem tridimensional que registra cada elevação e depressão na superfície da pedra. Isso transforma a laje em uma paisagem digital. Você pode incliná-la, dar zoom e mover a luz sobre ela, revelando detalhes menores que um grão de areia. Lugares que antes pareciam lisos, de repente ganham vida com minúsculas gravuras. Mas a forma por si só nem sempre basta. A Pedra de Roseta já foi pintada, e embora a cor tenha desbotado há muito tempo, vestígios de pigmento permanecem no interior dos sulcos. Para capturá-los, os pesquisadores usaram imagens hiperespectrais, um tipo de fotografia que vai muito além da cor comum. Em vez de apenas vermelho, verde e azul, as câmeras hiperespectrais captam centenas de tonalidades de luz, incluindo aquelas invisíveis aos olhos humanos. Sob certos comprimentos de onda, minerais, pigmentos e até mesmo marcas de ferramentas antigas brilham de maneiras diferentes. O que parece vazio sob luz normal pode de repente revelar o fantasma de um sinal desaparecido. Ao sobrepor essas cores invisíveis, os conservadores conseguiram trazer à luz detalhes ocultos. Ainda assim, luz e cor são apenas metade da batalha. O próximo passo foi ensinar os computadores a ler as formas esculpidas naquela pedra. A escrita do Antigo Egito não seguia linhas retas e organizadas como os textos modernos. Os símbolos se agrupavam, sobrepunham-se e empilhavam-se. Pássaros pousavam sobre pães serpentes, se enroscavam ao lado deles. Para um computador, esse caos era apenas um labirinto de linhas. Então, pesquisadores treinaram um modelo de inteligência artificial para encontrar e delinear cada símbolo individualmente. Eles começaram com milhares de fotos, mostrando falcões olhos serpentes e outros símbolos egípcios, ensinando ao sistema a representação de cada um deles. O modelo utilizado foi originalmente desenvolvido para reconhecer pessoas ou carros em fotos comuns. Mas após ser reprogramado, aprendeu uma nova tarefa: traçar os antigos símbolos gravados na superfície da pedra.
Uma vez treinado, ele conseguiu separar automaticamente cada símbolo, mesmo onde as gravuras se sobrepõem ou se confundem. O resultado é notável. Cada pequeno pássaro, olho e espiral de corda agora possui seu próprio contorno digital nítido, como se a própria pedra tivesse recebido um marcador invisível. Mas reconhecer formas é apenas o começo. A próxima questão é o que essas formas significam quando estão juntas. Para isso, utiliza-se outro tipo de I. Há uma que entende padrões da mesma forma que as pessoas entendem a linguagem. Os modelos de transformadores modernos, como os que alimentam os softwares de tradução, conseguem aprender o ritmo das palavras. Nesse caso, eles aprendem o ritmo dos hieróglifos. Ao estudar milhares de textos egípcios, esses modelos descobrem que certos símbolos tendem a aparecer juntos. Assim como em inglês, thank, obrigado geralmente é seguido por you, você. Essa compreensão baseada em padrões ajuda a preencher as lacunas. Quando a borda da pedra é quebrada e alguns símbolos desaparecem, o modelo pode analisar o que vem antes e depois e prever o que provavelmente se encaixa entre eles. Foi exatamente isso que um projeto recente, chamado Transformador Hieroglífico, se propôs a fazer. Usando dados do Thesaurus Linguae Aegypti, com sede em Berlim, a maior coleção de escritos egípcios do mundo, pesquisadores treinaram um modelo capaz de analisar sequências de hieróglifos e sugerir quais sinais poderiam estar faltando. Não se trata de um palpite aleatório. O sistema utiliza os próprios padrões da linguagem para restringir as possibilidades. Essa combinação, uma EA para reconhecer as formas e outra para compreendê-las, é o que faz o projeto Rosetta moderno funcionar. O modelo visual identifica as inscrições que ainda existem. O modelo linguístico usa o contexto para preencher as lacunas. Juntos, eles podem restaurar linhas que não eram totalmente legíveis desde o mundo antigo. Curiosamente, as raízes dessa ideia vêm de estudos sobre outras escritas antigas. Em 2019, pesquisadores desenvolveram um sistema de IA chamado Pythia, capaz de prever letras faltantes em inscrições gregas danificadas. Quando uma pedra estava muito rachada para ser lida, o modelo a comparava com milhares de exemplos conhecidos e oferecia uma lista resumida de possíveis restaurações. Em cerca de 3 em cada 4 casos, a resposta correta aparecia entre as principais sugestões. Mais tarde, outro sistema de EA chamado Ítaca expandiu essa ideia. Ele não apenas restaurou textos perdidos, mas também conseguiu estimar quando e onde a escrita foi feita. Em testes reais, os historiadores que usaram o Ítaca trabalharam mais rápido e com mais precisão do que antes. Para a Pedra de Rosetta, esse tipo de modelo é inestimável. Como existem várias cópias sobreviventes do mesmo decreto, gravadas em locais diferentes como Nubber e FIA, pode compará-las instantaneamente e destacar quais frases coincidem. O que antes levava semanas de verificação cruzada, agora leva segundos. Em 2025, a mesma ideia já havia chegado aos textos em latim. A DeepMind criou um sistema de EA chamado ANIAS, desenvolvido para buscar correspondências em registros antigos a partir de textos danificados. Ele consegue analisar tanto textos quanto imagens para encontrar fragmentos que compartilhem os mesmos nomes ou frases. Quando todas essas etapas são combinadas, a restauração da Pedra de Rosetta parece perfeita. Primeiro, os pesquisadores constroem a imagem perfeita. Eles tiram milhares de fotos sob diferentes condições de iluminação e as combinam para criar um mapa tridimensional da superfície. Até mesmo as gravuras mais superficiais, aquelas invisíveis a olho nu, aparecem de repente. Em seguida, eles utilizam inteligência artificial para delinear cada vestígio restante. Depois, cada contorno é transformado em uma identificação digital, uma espécie de impressão digital, que diz, isto é um falcão, ou isto é uma folha de junco. Uma vez identificados os símbolos, eles são alinhados com as outras 2 inscrições na mesma pedra, a demoníaca e a grega, pois as 3 transmitem a mesma mensagem. Quando a seção hieroglífica se interrompe, o sistema não para. Ele automaticamente busca outras cópias sobreviventes do decreto, encontradas em outros locais do Egito. Se uma frase faltante na Pedra de Rosetta corresponder a uma frase completa em Nubra AI, usa essa informação como guia. Até mesmo a versão grega ajuda, pois suas fileiras organizadas de letras mostram o comprimento ideal de cada linha de texto. Comparando os 3 idiomas e todas as cópias sobreviventes, o sistema consegue determinar
quantos sinais cabem no espaço vazio e quais deles realmente pertencem a ele. Por trás de tudo isso, existem dois projetos que possibilitaram aos computadores reconhecerem hieróglifos. A primeira é a Fabricius do Google, lançada em 2020, que ofereceu a acadêmicos e ao público em geral uma maneira de explorar símbolos egípcios online e rotulá-los para uso como dados de treinamento. A segunda é a iniciativa de hieróglifos da Ubisoft, criada em parceria com egiptólogos, para coletar milhares de imagens de hieróglifos rotuladas manualmente. Juntos, esses esforços forneceram à IA a base necessária para aprender a aparência real de cada símbolo. Quando os modelos sugerem possíveis interpretações para uma linha danificada, o próximo passo é verificar seu funcionamento. É aí que entram os excelentes dicionários e bancos de dados egípcios. O dicionário de sinônimos Linguae Aegypti permite que pesquisadores busquem todas as ocorrências conhecidas de uma palavra ao longo de 3.000 anos de escrita egípcia. O Chicago Demonic Dictionary, construído ao longo de décadas, explica como cada palavra era usada no direito, no comércio e na religião. Esses dicionários também utilizam o mesmo tipo de linguagem encontrada na seção intermediária da Pedra de Roseta. Essas referências atuam como árbitros. Se uma sugestão de IA violar a gramática egípcia ou usar uma palavra que não existe em nenhum outro lugar, ela é rejeitada. Se corresponder a uma frase conhecida de outra cópia do decreto, ela é aprovada. Uma das principais vantagens dessas ferramentas de IA é a transparência. Eles não simplesmente fornecem uma resposta, mostram como chegaram a ela. Sistemas como Ítaca e Anias listam todas as fontes que compararam todas as frases correspondentes que encontraram, e até mesmo o grau de confiança em cada sugestão. Isso significa que qualquer estudioso pode refazer a lógica e decidir se concorda ou não. Claro, a tecnologia tem limites. A IA não pode inventar inscrições que nunca existiram, e os especialistas tomam cuidado para evitar o que chamam de forçar a correspondência. Ou seja, fazer a pedra dizer o que o computador prevê. A evidência física sempre vem em primeiro lugar. Se o mapa tridimensional mostrar um sulco que não corresponde à escolha do modelo, o sulco prevalece. Se uma palavra proposta ocupar mais espaço do que a pedra permite, ela está errada. Agora que essas linhas perdidas reapareceram, resta uma pergunta: o que elas realmente dizem? Essas palavras restauradas mudam a forma como entendemos o decreto. Os sacerdotes que o escreveram, ou o jovem rei que eles elogiaram. A verdadeira mensagem por trás da Pedra de Roseta. Quando as linhas perdidas da Pedra de Roseta foram finalmente encontradas, algo incrível aconteceu. A laje se transformou em uma história viva sobre como o Antigo Egito realmente funcionava. Era política, dinheiro e pessoas. Há mais de 2.000 anos, o Egito era uma terra que lutava para se manter unida, após anos de caos. Tommy V ocupava o trono e as figuras mais poderosas do país não eram soldados ou governadores. Eram sacerdotes. Eles administravam os templos, controlavam as terras e falavam em nome dos deuses. Se o rei quisesse a paz, precisava deles ao seu lado. Era disso que se tratava, o Decreto de Roseta. Uma vez restauradas as linhas perdidas, o documento se apresenta como um pacto selado, uma promessa em troca de lealdade. O rei concedia favores, e os sacerdotes retribuíam com louvores esculpidos nas paredes. O decreto lista dinheiro, cortes de impostos, grãos e perdão. Também descreve o que os sacerdotes fariam em troca, orações diárias, grandes festivais, e um ciclo de cerimônias que faziam o rei parecer o escolhido dos deuses. O texto grego oferece o resumo mais claro. Diz que o rei havia reduzido alguns impostos e abolido outros completamente, para facilitar a vida tanto dos soldados quanto dos agricultores. O decreto também confirma que os templos manteriam sua própria renda. Suas terras, seus vinhedos, sua prata e seus grãos, a salvo do controle do governo. Até mesmo a taxa de imposto dos sacerdotes foi congelada, de modo que nunca mais pudesse aumentar. Pode parecer contabilidade tediosa, mas no Egito, isso era questão de sobrevivência. O decreto também nos fala de compaixão. Diz que o rei libertou prisioneiros que haviam sido encarcerados injustamente e pôs fim ao serviço forçado que frequentemente destruía famílias. Ele chegou a enviar suprimentos e presentes para cuidar dos animais sagrados do Egito,
especialmente os touros sagrados, que eram considerados manifestações vivas dos deuses. Até mesmo o próprio Nilo se tornou parte dessa história. A seção grega menciona que no 8º ano do reinado, o rio transbordou muito além do esperado. Em vez de um desastre, o rei transformou a situação em uma vitória, ordenando que o excesso de água fosse retido para os agricultores. Para o povo egípcio, esse gesto foi significativo. O Nilo era sua fonte de vida. Pouca água significava fome. Muita água significava ruína. Ao registrar esse ato em um decreto público, todos os agricultores do delta ao deserto ficaram sabendo que o palácio se importava e que os deuses o aprovavam. Em troca, os sacerdotes prometeram novos festivais para celebrar seu aniversário e coroação, oferendas diárias diante de sua estátua e cânticos em louvor ao seu nome, em todos os templos. Cada cântico e cada ritual lembrava ao povo quem era seu salvador. Não era apenas fé, era uma boa propaganda. E o decreto não ficou restrito a um só lugar. Ordenava que cópias fossem esculpidas em todos os templos. E foi exatamente isso que aconteceu no Alto Egito. As cópias do sul elogiavam a reconquista dos ladrões pelo rei após anos de rebelião no delta. As do norte celebravam sua vitória em Locopolulis. Cópias posteriores chegaram a acrescentar novos detalhes, como o nome de Cleópatra, primeiro após seu casamento com o rei. O texto finalizado também esclarece um dos maiores mistérios. Qual versão veio primeiro? A maioria das evidências agora sugere que a versão demoníaca, com a escrita egípcia, rápida e cotidiana, foi o rascunho original. Ela tem uma leitura mais natural, como um documento governamental. A tradução grega é desajeitada ou às vezes estranha, como se tivesse sido escrita posteriormente. Uma frase sobre a construção de um santuário para o rei flui suavemente e de forma demoníaca, mas tropeça em grego. Mesmo a seção hieroglífica, escrita no estilo sagrado do templo, omite alguns sinais esclarecedores. O mesmo desequilíbrio aparece na forma como os impostos são descritos. O texto grego usa termos burocráticos formais, a linguagem do direito. O texto demoníaco diz a mesma coisa, mas no tom de um funcionário local redigindo um contrato. Quando as linhas faltantes são restauradas, ambos os painéis se movem quase palavra por palavra em uníssono. Isso, finalmente, acaba com o antigo mito de que as partes egípcias eram apenas cerimoniais. Não eram. Elas tinham o mesmo peso legal, apenas escritas na língua que os egípcios realmente usavam. Restaurar as linhas também corrige a cronologia. O decreto é datado do 9º ano do reinado do rei e está ligado a festivais e aniversários. A localização do decreto também é importante. Não foi emitido na capital real de Alexandria, mas em Mênfis, o antigo coração do Egito, onde os reis eram coroados e os poderosos sacerdotes de Patá detinham o poder. Essa escolha foi estratégica. Mênfis era o ponto de convergência entre religião política e história. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.